Olá pessoal, vamos para mais uma conversa sobre língua portuguesa e hoje é dia de acentuação gráfica. Existiram algumas modificações em relação à reforma ortográfica e vamos então chamar a atenção para o que realmente você precisa observar. Eu tenho que entender, por exemplo, que a qualidade do texto formal está diretamente relacionada a algumas notações léxicas, ou seja, a alguns registros gráficos que você tem que ficar muito por dentro em relação ao uso para evitar falhas no que se refere à linguagem formal. Então vejam, dentre as mais comuns, os registros mais comuns, você tem o acento agudo, o acento circunflexo, o trema, o apóstrofo, o tio, o cedilha e o acento grave, que é exclusivo da crase. Mas olha só, cada vez que você vai trabalhar em relação à acentuação gráfica, você precisa ficar de olho nos efeitos práticos da reforma ortográfica. Existiram comentários, um barulho muito grande em relação às dificuldades que poderiam surgir a partir dessa reforma, mas no que se refere especificamente aos acentos gráficos, foram poucos os movimentos que surgiram e para os quais você precisa ficar atento. Tudo que você aprendeu no passado de acentuação é preciso vir à tona. Vamos então fazer alguns ajustes inspirados no que você já sabe. Adiante, então. A reforma ortográfica está inspirada no que você já estudou, conforme eu já falei, mas eu preciso valorizar aqui o acento agudo, o acento circunflexo e o trema. Vamos mexer apenas com essas três notações. E desde o dia 1º de fevereiro de 2016, essas normas respaldadas pelo acordo ortográfico, elas estão valendo para vestibular, para concursos públicos, para o Enem, para o seu dia a dia, tudo que você escrever, a acentuação deve estar de acordo com essa reforma ortográfica. Bom, em redação não dá para você fugir ao acordo. Eu tenho que lembrar para vocês também que os erros ortográficos, que dizem também respeito aos erros de acentuação, eles não podem ficar de fora. Eles não podem deixar que você não consiga um resultado bem satisfatório. E nós precisamos nos lembrar de que esse acordo veio para facilitar a comunicação escrita entre os países de língua portuguesa, entre os países lusófonos. Então nós temos, por exemplo, Portugal, Brasil, Cabo Verde, a Guiné-Bissau, São Tomé e Príncipe, Angola, Moçambique e Timor-Leste. E no Brasil, em Portugal, em Cabo Verde e Angola e Moçambique, o acordo já está valendo. Então, no Brasil, Enem, vestibulares e concursos, vamos então ver o que é que aconteceu. Na prática, apenas um pouquinho menos de 1% das palavras do português no Brasil foram alteradas. Já em Portugal, houve uma mudançazinha um pouco maior. Ficou entre 1,3% e 1,5%. É pouco, mas de qualquer forma mexeu um pouco com a situação da grafia, da escrita das palavras. Um outro detalhe importante é que o alfabeto passa a ter 26 letras. Oficializamos o K, o Y e o W. E um outro ponto importante, aí sou eu quem estou chamando a atenção, tá? É que foram poucas mudanças e eu determino, quando explico esse assunto, que basta que você fique de olho em 5 mudanças mais consistentes e mais radicais. Vamos ver então o que é que vai acontecer. A minha pergunta é o seguinte, presta bem atenção, tá? Alguma dessas palavras que eu estou colocando aqui em evidência, ou algumas delas, será que houve perda do acento gráfico? Vamos ver. Incontáveis continua como está, não mudou nada, vamos ver já já os casos que você já conhece. Plateia, quando eu
trabalho a palavra plateia, quando eu vejo a sílaba tônica, o tei, eu entendo que é uma palavra paroxítona. Essa mexeu. Plateia, perdeu o acento. Ideia, perdeu o acento. Afável, continua com o acento normal. Creem, opa, o, perderam o acento. Então, já tenho duas palavrinhas dessa relação. Táxi, continua com acento. Espontâneo, continua com acento. Álcool, alcoólico, as duas continuam com acento. Feiura, eu tenho o U aqui, tônico, isolado na sílaba, mas você observa que antes dele aparece um ditongo. Nesse caso, o acento não continua. Terceira palavra. Graúdo, continua com acento. Ele é o I, o U, aliás, está aqui isolado, mas observe que antes não tem ditongo. Vamos falar já já sobre isso. Saíste, continua com acento. Enjoo, o, a vogal dobrada perdeu o acento. Então, 4 palavras já, né, que perderam acento. Fórum, nada, não perdeu. Anéis, eu tenho o ei, mas está na sílaba oxítona certinho, não perdeu. Órfão, também não perdeu o acento. E saúde, também não. Então, veja, só uma amostra. Eu tenho aqui uma relação de 2, 4, 6, 8, 16 palavras. 4 delas perderam acento. Repetindo, então, plateia perdeu o acento, creem perdeu o acento, feiura também e enjoo também. Vamos, então, aos casos especificamente. Olha só, o que acontece com algumas palavras derivadas, por exemplo, boné é uma palavra base. Eu tenho aqui a acentuação na palavra, na sílaba oxítona. Bonézinho mudou de sílaba, perdeu o acento, porque eu não tenho regra que justifique que esse acento de boné continue. Quando eu observo a palavra álcool, eu tenho a palavra proparoxítona. A derivada alcoolizado perdeu o acento, porque mudou a posição da sílaba tônica. Eu tenho a palavra alcoólico, que recebeu acento, mas em uma condição diferente da condição de álcool. Muda a sílaba tônica mais uma vez. A palavra consciência tem acento. Ela é uma palavra paroxítona terminada em ditongo. Quando eu digo conscientizar o verbo, conscientizar, então eu passei a sílaba tônica para a última posição. Então perdeu o acento, a derivada. Economia, eu tenho aqui economia, não tem acento. Mas quando eu escrevo a palavra econômico, eu passei a ter uma palavra proparoxítona. Então eu pergunto, o que é que eu tenho que observar para que eu possa acentuar corretamente as palavras cujas regras permanecem e para que eu tenha segurança em observar o que a reforma nos cedeu de mudança em relação à acentuação gráfica. Então vamos a alguns detalhes importantes. Olha só, eu tenho que ter muito cuidado com o processo de paronímia. São palavras que se parecem na pronúncia, que se parecem na escrita, mas que às vezes um acentozinho altera essa grafia e o sentido é completamente diferente. Por exemplo, observe os pares que eu coloquei aqui e atenção para os acentos. Na primeira coluna, eu vou deixar as palavrinhas sem acento. Então, pronunciando, eu tenho at, historia, vamos fazer um sinalzinho aqui. At, historia, amem, contara, secretaria, esta e solicito. Quando eu observo a segunda coluna, e você já se perguntou, a ti? Contara? Então eu fico preocupada às vezes porque as pessoas não se atêm ao fato de que um acento pode modificar o sentido de uma palavra. Vamos ver. Então, ate é do verbo atar. É preciso que ele ate, lace, dê um nó. E quando eu digo até, então eu passei a ter uma palavra oxítona terminada em E. O acento é obrigatório.
Quando eu digo ela historia os fatos, então ela conta a história. Então eu tenho um acento na palavra paroxítono terminada em ditongo. Amem sempre, mas digam amém. Então a palavra recebeu acento. É uma palavra oxítona terminada em EM. Contara é o mais que perfeito do verbo contar. Mas se eu disser contará, eu já tenho o futuro do presente. Então altera dentro de um contexto a significação. Quando eu digo ele secretaria a reunião, eu não pego acento, eu não uso acento. Mas se eu digo que ela é secretária, então eu vou ter que usar o acento gráfico, paroxítono em ditongo. Esta, o pronome demonstrativo, e ele está bem, que é o verbo. Solicito alguma coisa de você e seja solícito. Então, tem uma palavra paroxítona. Então, vejam, na primeira coluna, nenhuma palavra com acento, na segunda, todas receberam acento gráfico. Então, o que é que eu preciso saber? Em língua portuguesa, uma palavra só pode receber acento gráfico, agudo ou circunflexo, preste atenção, agudo ou circunflexo. Ou na última sílaba, quando a palavra é oxítona, ou na penúltima sílaba, quando a palavra é paroxítona, ou na antepenúltima sílaba, quando ela é paroxítona. Parou, gente. Daqui para frente, olha, daqui para frente, nenhuma palavrinha recebe acento gráfico. Só acontece acentuação através do agudo e do circunflexo em palavras quando a sílaba tônica é a última, oxítona, a penúltima, paroxítona ou proparoxítona. Eu preciso chamar muito a atenção para isso, porque algumas pessoas às vezes não têm noção, não se preocupam em observar direitinho a força da sílaba tônica. Eu tenho que realçar a pronúncia da sílaba tônica com o objetivo de, em havendo uma regra, usar o acento gráfico. Então vamos ver. Casos de acentuação gráfica mantidos desde quando você começou a estudar acentuação. Então, continuam. Palavras proparoxítonas. Todas continuam acentuadas. Nada mudou, tá? Todas continuam com o seu acento. Quando eu passo, quer exemplos? Claro. Se eu vou conjugar, por exemplo, um verbo, tá? E eu digo nós cantaríamos. Se eu dissesse, se nós fôssemos convidados, olha, cantaríamos, observe aqui, eu vou trabalhar com a sílaba tônica, tá? Então, por exemplo, cantaríamos. Então, aqui eu tenho a última, penúltima e antepenúltima, proparoxítona. Quando eu digo se nós fôssemos, separando, fôssemos. Então, eu tenho o quê? A última, penúltima, então ela é antepenúltima. Então, todas as palavras proparoxítonas continuam acentuadas. Mas, quando eu parto para as palavras oxítonas, eu tenho que observar a terminação. Lembrando, eu tenho aqui uma palavrinha, só posso ter acento na última, na penúltima ou na antepenúltima. Então, no caso das paroxítonas, eu vou ter que encontrar a sílaba tônica nesse espacinho aqui que eu estou destacando. Então, é aqui que a sílaba tônica vai aparecer. Então, paroxítonas terminadas em R recebem acento. Terminadas em L recebem acento. Paroxítonas terminadas em X recebem acento. Paroxítonas terminadas em ditongo recebem acento. Aquelas regrinhas que você viu lá no passado, né? Paroxítonas terminadas em PS continuam acentuadas. Terminadas também em UM ou UNS, que é o plural, continua com acento. Paroxítonas terminadas em I ou então em IS. Paroxítonas terminadas em US
Tem que gravar, viu, gente? É meio chatinho, mas você precisa gravar essas terminações, senão você vai se perder, você não vai conseguir ir adiante em relação a isso, tá? Então, eu tenho várias e várias palavras paroxítonas que vão precisar ser acentuadas em função da terminação, tá? Então, R, L, X, de tongo, PS, o M, o NS, I e S, né? Eu tenho o S também acentuadas. Então, quando eu vou colocando os exemplos aqui, então no momento em que eu digo, por exemplo, né, que ela usou um lápis, então, olha, eu tenho que observar palavra paroxítona terminada em IS. Se eu digo, por exemplo, que tudo foi muito espontâneo, quando eu faço espontâneo, olha, eu vou separar as sílabas, então espontâneo. Então aqui eu tenho a palavra paroxítona terminada em ditongo. Se eu digo, por exemplo, a palavra eu quero fazer um álbum, né? Então quando eu faço um álbum, então eu vou acentuar por quê? Porque eu tenho a palavra paroxítona terminada em o M. E assim eu vou prestando atenção aos detalhes. Se eu disser, por exemplo, favorável, então favorável é uma palavra paroxítona terminada em L. Aqui recebe então o acento gráfico. Se eu, por exemplo, colocar essa palavra no plural, favoráveis, que é o adjetivo, né? Então favoráveis. Então o que aconteceu? Eu continuo com o acento por quê? Porque eu tenho a terminação E e S. Então aquelas regrinhas que você estudou no Fundamental 1, no Fundamental 2, Review, em qualquer época de sua vida, no médio, até no nível superior, então você vai continuar usando nas paroxítonas, do mesmo jeitinho, nada mudou. Quando você parte para as palavras oxítonas, então eu tenho que me lembrar, né, nesse desenhozinho aqui, né, que eu tenho que usar o acento se a sílaba tônica for a última. Então o que é que eu faço? Oxítonas terminadas em A ou AS, em E ou ES, em I ou IS, epa, e não. Eu tenho que prestar atenção, olha, são detalhes importantes. Quando eu vi as paroxítonas, eu encontrei aqui, olha, o I ou IS. Mas nas paroxítonas, se eu partir para as palavras oxítonas, então eu vou ter que trabalhar AS, EOS, OOS. Muito cuidado com isso aqui, tá? Porque eu tenho uma terminação especial para as paroxítonas, mas eu tenho uma outra terminação para as oxítonas, última sílaba. Eu tenho ainda EM e tenho ainda ENS. Então, eu vou acentuar essas palavras oxítonas. Então, se eu disser, por exemplo, ele cantará. Então, acento por quê? Oxítona terminada em A. Se eu disser, por exemplo, que ele compôs uma canção, então ele compôs. Então eu tenho o quê? Uma palavra oxítona terminada em O, seguida de S. Se eu disser, por exemplo, que ele é cortês, então eu digo, olha, ele é cortês. Então, com os amigos. Então, aqui eu tenho oxítona terminada em E, seguida de S. Se eu disser, por exemplo, que eu também vou, então, no momento que eu digo também, eu tenho uma oxítona terminada em EM. E se eu lhe dou os parabéns por se lembrar de todas as regras, então aqui está, parabéns. Então, a palavra oxítona terminada em ENS. Então, nessa base, a reforma não mexeu. É só prestar atenção e relembrar através de qualquer gramática, se você tem uma duvidazinha, né, todos os casos de terminação de paroxítonas e oxítonas, porque as proparoxítonas são todas acentuadas. Então, vamos apenas aprender de novo o que aconteceu com a reforma no que se refere à acentuação gráfica. Primeira providência, primeiro caso, gente, é para esquecer o trema. Vamos jogar esse tremazinho logo aqui no lixo, nada com ele mais. Sequência, perdeu o acento, tranquilo, perdeu, desculpe-me, o trema. Vamos falar assim, é melhor.
Sequestro perdeu o trema e consequência perdeu o trema também. Então, esquece essas palavrinhas acentuadas com o trema e sequência, tranquilo, sequestro e consequência para lembrar. Na reforma, muita atenção, não houve alteração de pronúncia. A reforma só mexeu com a escrita dessas palavrinhas para as quais nós estamos agora chamando a atenção. Então, em língua portuguesa, esqueça o trema. Mas o trema não saiu do teclado do computador, por exemplo. Por quê? Porque as palavras estrangeiras que você venha a usar em um texto em língua portuguesa, se elas não são palavras aportuguesadas, então você tem que manter o trema, como em Miller, por exemplo. Ok? Mas vamos adiante. O segundo caso em que a reforma conseguiu mexer um pouquinho. Ei e oi, de tongo aberto. Ei, oi. O fechado é ei, oi. Ninguém mexeu com isso. É ei e oi. Esses ditongos abertos perderam o acento, mas apenas nas palavras paroxítonas. Lembrando, faço questão, oxítona na última sílaba, paroxítona aqui. Então, na penúltima sílaba, certo? Então, essas palavrinhas que contêm ditongo aberto e e oi nas paroxítonas, acento foi embora. Então, vamos ver. Então, aqui eu tenho ei, perdeu, oi, perdeu. Vamos esquecer, por exemplo, ideia com acento, heróico com acento, paranoia e plateia. Morreu. Vamos ver agora bem devagarzinho isso. Quando eu separo as sílabas da palavra ideia e dei, olha, veja que o ei está na sílaba paroxítona. Aqui é última, oxítona, aqui é penúltima. Então, não tem mais acento. Herói, olha, oxítona, paroxítona. O oi na sílaba paroxítona perdeu o acento. Então, paranoia, eu tenho aqui a sílaba paroxítona, olha, oxítona, paroxítona, perdeu o acento. E eu tenho plateia, olha, oxítona, paroxítona, perdeu, tá? Então, ei e oi perderam o acento nas sílabas paroxítonas. Olha que curiosidade. A palavra herói continua com acento. A palavra heróico perdeu o acento. Vamos ver por quê. Só para a gente fechar esse caso. Quando eu separo as sílabas, herói, veja que o oi está na última sílaba, é oxítono. Continua com acento. Quando eu separo as sílabas de heróico, é roi. Olha, a sílaba tônica é a paroxítona, por isso que o oi perdeu o acento. Primeiro caso, qual foi? Trema. Morreu. Segundo caso, e oi nas sílabas paroxítonas. Vamos então ao terceiro caso em que houve alterações, tá? Então, o i e o u perderam acento após ditongo. Atenção, mas há um detalhe. I e u tônicos. O que quer dizer i e u tônicos? Quando eles estão na sílaba tônica. Tem mais, atenção. Isolados. Eles estão sozinhos na sílaba, tá? Quando eu separo as sílabas, o U fica sozinho, isolado na sílaba. Quando é que o U e o I perderam o acento? Atenção. Você observa aqui que tem um EI e aqui o U vai perder o acento. Se eu separar a sílaba, o U vai ficar sozinho na sílaba. Já isolei. Quando eu observar que antes aparece um ditongo, então esse acento foi embora. Não existe mais. A mesma coisa com o I. Vamos lá. Quando eu separar as sílabas e encontrar o I sozinho na sílaba, e quando eu olho para trás, eu vejo um ditongo, olha, um ditongo, então eu jogo esse acento no lixo. Então,
vai aparecer o pingo do I de volta. Certinho? Vamos ver na prática como isso acontece. Então, para esquecer, feiura perdeu o acento, Sauípe perdeu o acento, Guaíba perdeu o acento. Vamos ver por quê? Separando as sílabas. U. Olha o U sozinho na sílaba. Antes dele apareceu ditongo. Então, antes tinha um acento aqui, agora não tem mais. Então, vamos colocar esse acentozinho no lixo. Ele não vai mais aparecer, certo? Separando as sílabas. Sal, I. Olha o I sozinho na sílaba. Olhei para trás, encontrei um ditongo. Confere? Uma vogal e uma semivogal na mesma sílaba, que é o ditongo. Quando eu separo as sílabas de Guaíba, olha, o I está sozinho na sílaba, olhei para trás, encontrei ditongo. Então, essas palavrinhas não têm mais acento. Agora, atenção. Se eu, por exemplo, vamos colocar um isolamentozinho aqui, escrever a palavra saída, continuo com acento. Por quê? Vamos separar as sílabas? Então, o I está sozinho na sílaba. Eu olhei para trás, não tem ditongo. Então, esse I continua com acento, do mesmo jeito que você já estudou lá no passado. Se eu digo, por exemplo, a palavra saúde, vamos separar as sílabas. Então, sa-u. Olha o U sozinho na sílaba. Olhei para trás, não tem ditongo. Então, continua o acento. Vamos mais uma só. Se eu disser, por exemplo, tu saíste mais cedo, separando as sílabas, sa, is, o I está seguido de S. Olhei para trás, não tem ditongo, continua a mesma regrinha lá do passado que você traz desde o início dos estudos, ok? Então, o primeiro caso, lembram? Trema, morreu em língua portuguesa. O segundo caso, lembra? Ei e oi. Nas sílabas paroxítonas, perderam acento. O terceiro caso foi agora, I e U, sozinhos na sílaba. E se houver um ditongo antes, na sílaba anterior, o acento desapareceu. Se não houver esse ditongo, então você pode colocar acento. Vamos então para o quarto caso de alteração em razão do acordo ortográfico. O e e. Eu tenho aqui, olha, o, nós chamamos no dia a dia de vogal O dobrada. O, e. Olha aqui, o E dobrado e o O dobrado. Esses perderam acento. O e o e perderam acento. Grava assim, bem brincando, de forma bem lúdica. O e não tem mais acento. Então, vamos riscar aqui. Então, morreu esse acento daqui, morreu esse acento daqui. Então, no momento em que eu observo magou, crei, descrei, vei, revei, perdoou, magou, abençoou, esquece. Nada disso mais pega acento gráfico. Então, aqui, magou, olha, o, e, sem acento, morreu, quarto caso. Simples assim. Aqueles outros todos do passado, você continua usando. Oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas. Esses casos aqui com alteração. Vamos então ao quinto e último caso de alteração com base na reforma. Você se lembra, no passado, quando você, eu vou colocar um sinalzinho aqui, quando você dizia, por exemplo, assim, o ônibus para eu descer. Lembram-se de que nós precisávamos usar um acentozinho no para verbo para diferenciar do para preposição? Acabou. Não existe mais esse acento diferencial em para verbo para diferenciar do para preposição. Você antes tinha acento na palavra pelo, o pelo do animal. Por exemplo, vamos supor que eu escrevesse algo assim. Vou mudar aqui essa palavrinha. Eu
pelo, eu vou fazer como era no passado, tá? Eu pelo o pelo do animal pelo método, sei lá, qualquer deles, ok? Só para a gente sentir as 3 palavrinhas. Então, no passado, antes da reforma ortográfica, pelo, o verbo, tinha acento agudo. O pelo, substantivo, tinha acento circunflexo. E eu ainda tinha a palavrinha pelo, que é uma contração da preposição por mais o artigo o. Então, eu tinha 3 formas de escrever. Agora não. Com a reforma ortográfica, acabou. Não tem mais acento em pelo, não tem mais acento em pelo. Você vai distinguir se é o verbo, se é o substantivo ou se é a contração da preposição com o artigo pelo contexto. Porque o contexto é o ambiente linguístico no qual você consegue reconhecer o verdadeiro sentido das palavras. Em resumo, 5º caso, acentos diferenciais. Só ficaram 2. Eu continuo com o acento em por, que é o verbo, para diferenciar do por, que é a preposição. Só, tá? Se eu disser, por exemplo, vou pôr o livro aqui. Não mexa, por exemplo. Então, se eu estou lidando com o verbo pôr, então eu vou precisar usar o acento. Mas se eu disser, por exemplo, assim, vou por aquele caminho. Deverá ser o caminho que me leva mais rapidamente ao lugar. Então, nesse caso, eu usei por aquele caminho a preposição. Não tem acento. Tá? Então, ficou o acento diferencial no verbo por. E o acento diferencial permaneceu em pôde, que é o verbo poder, no pretérito perfeito, para diferenciar de pode, que continua sendo o verbo poder, só que no presente do indicativo. A única diferença vai ser essa. Então, se eu digo que ele não, eu não vou falar a palavrinha, olha para cá, olha, pode ou pode? Vir. Aí, se eu disser ontem, então eu estou com o fato consumado. Então, neste caso, eu vou dizer que ele não pôde vir ontem. Mas se eu continuar e disser hoje, ele pode à tarde. Olha, quando eu vou dizer hoje ele pode, então o pode no passado pegou o acento gráfico e o pode não tem acento. Então, dentre os acentos diferenciais, mantiveram-se 2. Por verbo, para diferenciar do por preposição, e o pode no pretérito perfeito, para diferenciar do pode, que é o presente do indicativo. Pessoal, em resumo, toda essa mexida, né, que as pessoas dizem que foi dada na reforma, através da reforma na acentuação gráfica, exclusivamente na acentuação gráfica, se resume a 5 situações bem práticas para vocês. Então, em resumo, o trema não existe mais. Então, o U ficou sem um trema. Ficou sem os 2 pontinhos em cima. O número 2, ei e oi nas sílabas paroxítonas, não tem mais acento. 3, o, i, e, não tem mais acento. O i e o u, isolados na sílaba, com um ditongo na sílaba anterior, perderam o acento, e só se mantém os acentos diferenciais em por e pôde. Foi isso. Todos os outros casos continuam normais.
Então, revise as normas de acentuação e atenda ao padrão formal de linguagem quando estiver escrevendo os seus textos. E muito sucesso nas redações do Enem, de vestibulares, de concursos e no dia a dia, quando estiver escrevendo seus textos e até quando estiver enviando mensagem através de uma rede social. Um abraço grande e até o nosso próximo encontro.